Olá, eu vou fazer para vocês umas atividades aqui explicativas, porque vocês estão resolvendo atividades sobre adição e subtração de frações, com denominadores iguais e também com denominadores diferentes. Então, para tirar a dúvida de vocês, aqui eu tenho uma situação onde eu tenho duas frações, 2/3 mais 4/3. Essas duas frações eu tenho os denominadores, que é a parte de baixo, que são o quê? Iguais. Quando isso ocorre, você conserva o denominador 3 e só vai somar a parte de cima, olha, 2 mais 4. 2 mais 4 é igual a 6. Como 6 dá para dividir por 3, dá um resultado exato, então eu dividi 6 por 3 é igual a 2. E isso eu resolvo quando os denominadores são iguais. Um outro exemplo aqui, letra B, tá? 7/5 menos 2/5. Olha agora, aqui é uma subtração, porque eu tenho, olha o sinalzinho de menos aqui. Também os denominadores são iguais, os denominadores são 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar o 5 e trabalhar só com a parte de cima, ó. 7 menos 2, 5. 5/5. 5/5, se eu dividir 5 por 5, é igual a 1. Então, eu já resolvi. Essas duas situações aqui são soma, ou seja, adição e subtração de frações com denominadores iguais. Agora eu vou dar um exemplo de denominadores diferentes, como que eu vou resolver. Então, eu vou dar uma situação aqui na letra C. 2/3 mais 4/6 mais, vamos para lá, 1/4, tá? Então, eu vou somar essas três frações aqui, onde eu tenho aqui o denominador 3, aqui o denominador 6 e aqui o denominador 4. Para eu somar essas três frações, primeiro eu tenho que deixar com denominadores iguais. E para eu deixar com denominadores iguais, o processo mais simples é fazer o mínimo múltiplo comum. Por quê o mínimo múltiplo comum? Porque é um número que é múltiplo de 3, é múltiplo de 6 e múltiplo de 4 ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o MMC. Ah, mas precisa fazer? Olha, nesse momento, vamos fazer uma forcinha de aprender dessa maneira, tá bom? Então, eu vou pegar o 3, o 6 e o 4 e vamos fazer, então, o mínimo múltiplo comum, tá? Para achar o menor múltiplo de 3, 6 e 4 ao mesmo tempo. Então, olha, 3, 6 e 4, eu vou decompô-los aqui em números primos. O menor número primo é o par 2. Então, eu vou começar por ele, porque eu tenho 6 e eu tenho 4 aqui que são pares. Então, é divisível por 2. Olha, 3 não dá para dividir por 2, então eu abaixo ele. Eu vou pegar 6 e dividir por 2. Tem como resultado 3, daí eu ponho 3 aqui. 4 eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 tem como resultado 2 e coloco aqui. Olha agora o que acontece. Continua o número par aqui. Então, eu continuo com o menor número primo par, que eu vou dividir, que é o 2. Então, desse lado, eu estou colocando os divisores primos, tá? Agora, o 3 também não dá para dividir por 2, então eu abaixo. Aqui também não vai dar, então eu vou abaixar. 2 dividido por 2 dá 1. Chegou no 1 aqui, parou dessa parte. Agora, eu tenho que transformar também esses 3 aqui em 1. Então, eu vou partir para o próximo número primo, que é o 3, que vai ser o meu divisor, que eu vou colocar aqui. Então, 3 dá para dividir por 3, tem como resultado 1. 3 dividido por 3 tem como resultado 1. Resultado 1. E aqui eu vou abaixar o 1 aqui. Quando aqui tudo é 1, acabou a minha conta. Para eu descobrir, então, o mínimo múltiplo comum, eu só vou multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o menor múltiplo comum de 3, 6 e 4 é 12. Então, olha agora o que eu vou fazer. Eu vou fazer agora, as minhas frações, todas terão denominador 12. Por isso que eu fiz o mínimo múltiplo comum, com o objetivo de deixar aqui, olha, a parte de baixo todas iguais, porque senão eu não posso somar. Eu só posso somar a parte de cima ou subtrair a parte de cima quando os denominadores são iguais. Por isso que eu fiz o MMC, tá?
tá? Agora pensa comigo, olha. Tava 3, foi para 12. De 3 para 12, você multiplicou por 4, não foi isso? Porque 3 vezes 4, 12. Como eu vou transformar em fração equivalente, eu vou pegar 2/3 e transformar em uma fração equivalente onde o denominador é 12. Então, se eu multipliquei a parte de baixo por 4, eu também tenho que multiplicar a parte de cima por 4. Então, o que acontece? 2 vezes 4, 8. Então, o que acontece? 8/12 é uma fração equivalente a 2/3, representa a mesma quantidade, só com denominadores diferentes e numeradores também, ok? Agora, como eu já fiz de 2/3 para 8/12, eu vou fazer de 4/6. Olha aqui, é 6 e ele foi para 12. De 6 para 12 quer dizer que eu multipliquei por 2. Se eu multiplico 6 vezes 2 dá 12, eu tenho que multiplicar a parte de cima também. 4 vezes 2, 8. 8/12. Olha lá. 8/12 também é uma fração equivalente a 4/6, que ao passo também é equivalente a 2/3, né? Porque ó, ficou iguais. Ficaram iguais. Agora, olha só, de 4 para 12, eu não multipliquei por 3, então eu também vou multiplicar. 1 vezes 3, 3. Então, eu multipliquei aqui por 3, porque aqui eu multipliquei por 3 também. Aqui eu multipliquei por 2, porque embaixo também multipliquei por 2. Então, o número que você multiplica embaixo tem que multiplicar em cima, para não alterar o valor. Olha agora aqui. Todos os denominadores são iguais, então eu copio 12. Agora eu vou trabalhar com a parte de cima. 8 mais 8, 16. 16 mais 3, 19. Então, qual é o resultado dessa soma aqui? 19/12. 19/12 é a resposta de 2/3 mais 4/6 mais 1/4, ok? Eu vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, mas esse é de uma forma mais simples, tá? Olha, imagine que eu tenho agora 3/5 mais 2/3. Quando eu tenho essa soma também, essa adição que vai dar o resultado para mim, o que acontece? Os 5 e 3 são denominadores diferentes. Então, eu preciso achar o mínimo múltiplo comum? Sim. Mas preste atenção aqui, ó. O 5 é um número primo. O 3 é um número primo. Quando esses dois números são primos, é mais fácil fazer isso, ó. 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Então, o meu denominador comum vai ser 15. Por quê? Eu tenho que transformar num denominador igual para essas duas frações. Então, como eles são primos, é só multiplicar, tá? Isso acontece como quando eu quero resolver com denominadores iguais, transformar em denominadores iguais e quando são primos. Olha agora, de 5 para 15, você não multiplicou por 3? Então, você tem que multiplicar por 3 em cima também. 3 vezes 3, 9. Então, 9/15 é uma fração equivalente a 3/5. De 3 para 15, você não multiplicou por 5? Então, para deixar uma fração equivalente, você vai também multiplicar por 5, é uma parte de cima. 2 vezes 5, 10. Então, o que aconteceu aqui? Deu 9/15 mais 10/15. Então, agora é só conservar a parte de baixo e somar a parte de cima. 9 mais 10, 19, ok? Então, é isso que você tem que fazer. Quando os denominadores são números primos, só multiplicá-los. Agora, quando eles não são primos, é melhor fazer o mínimo múltiplo comum. O último exemplo para nós encerrarmos aqui. Então, eu vou somar agora o meio mais 3/4 mais 2/5. Então, vamos lá, olha. O que aconteceu aqui novamente? Para eu somar, poderia ser, ou seja, poderia fazer conta de menos também, uma subtração. Só que eu estou deixando só a conta de adição, tá? Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 5, tá bom? Agora você pode falar assim, professora, mas eu tenho 2 que é primo e o 5 que é primo. Posso multiplicar? Não, porque eu tenho outro número aqui que é 4 que não é primo. Então, para eu achar o menor número primo, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum.
nós já aprendemos, então nós estamos somente relembrando. Nós aprendemos isso daqui, tá? O 2, o 4 e o 5. Como o 2 e o 4 são números primos, não, desculpa, são números pares, eu vou começar pelo menor número primo, que é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Abaixo 5 porque não dá para dividir por 2. Agora eu começo por 2 novamente. A divisão. Por quê? Porque eu tenho ainda o número primo 2. O 1 já não dá mais. 2 dividido por 2 tem como resultado 1. O 5 eu vou abaixar porque não dá para dividir. Qual o próximo primo? Eu vou dividir é o 5. Abaixo 1, abaixo 1. 5 dividido por 5 tem como resultado 1. Chegou 1 aqui, eu vou parar. Agora eu passo o traço e multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, meu menor múltiplo comum de 2, 4 e 5 é 20, ou seja, eu fiz o MMC. Agora, o meu novo denominador é 20. Meu novo denominador é 20 para todos. Por que eu fiz isso? Para deixar denominadores iguais para poder somar. Olha agora, vamos pensar. De 2 para 20, eu multipliquei por 10. Para não alterar a fração, então eu multiplico em cima também por 10. 1 vezes 10, 10. Então, 10 vinteavos é semelhante a 1 meio. Agora, mais. De 4 para 20, eu multipliquei por 5. Se eu multipliquei por 5 embaixo, também tenho que multiplicar por 5 em cima. 3 vezes 5, 15. 15 vinteavos é equivalente a 3 quartos. Agora, de 5 para 20, eu multipliquei por 4. Então, eu tenho que multiplicar a parte de cima por 4. 2 vezes 4, 8. Olha, todas essas frações aqui são equivalentes a essas. Agora, eu conservo 20 aqui e vou somar a parte de cima. 10 mais 15, 25. 25 mais 8 vai dar... 25 mais 8 vai dar 33. Vamos lá, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33. Vai dar 33 vinteavos e vai parar por aí. Tá? Então, nós ficamos por aqui. Aí é a explicação para vocês resolverem a atividade de adição e subtração de frações com denominadores iguais, que é a parte de cima aqui que eu fiz com vocês. E a parte de adição e subtração com denominadores diferentes. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Um abraço.